Oi pessoal, vem comigo, no caminho eu explico, nosso canal de livros e bate-papos. Eu sou Marco Paulo Lessa, sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós começarmos a falar sobre o nosso livro, de Ernesto Atché, que eu anunciei no vídeo anterior, eu tenho que responder duas perguntas e fazer uma correção. A correção é a seguinte: eu falei que foi o Jorge Amado que legislou para livrar os livros e outras coisas de impostos. Foi o Jorge Amado, sim, mas não em 43 como eu havia afirmado. Não em 43, e sim em 45, 1945, tá? Feita essa correção, vamos para as perguntas. Me perguntaram assim: Marco Paulo, o que é economia e por que as pessoas falam esquerda e direita? Tá? O que é economia a gente responde relativamente rápido. A melhor definição que eu já encontrei, eu li no livro quando era jovem, é que assim, a economia é a ciência que estuda a escassez. Economia é a ciência que estuda a escassez. Lembrando que a economia é uma ciência humana, não é exata. Ciências humanas, está na área de humanas e não de exatas. Exatas são física, química, matemática, engenharia. É porque esses monetaristas que estão aí no governo, esse rentista, né, que é o ministro da economia, eles querem dar um aspecto de economia como se fosse ciência exata, porque a economia usa o cálculo 1, o cálculo 2 e a estatística para resolver vários problemas, fazer previsões. Mas não é, a economia está na área de humanas, até mesmo porque economia, se você faz um ajuste, alguma coisa, pode dar errado lá na frente, pode dar certo como pode dar errado. No caso deles, está dando tudo errado, né? Eles não estão conseguindo resolver o problema. E o ministro fica de papo furado, já estão se desentendendo aí, né? A gente já viu que eles não sacam, estão batendo cabeça, tá? Porque não é um negócio simples. Eles são pessoas de mercado. E o excelentíssimo senhor presidente, ele não saca nada de nada. Ele é o tal do Procusto, que uma vez nós conversamos, né? Então, isso está explicado. E aí a outra pessoa me perguntou o que é esquerda e o que é direita. O que é esquerda e o que é direita é o seguinte: lá na Revolução Francesa, em 1789 a 1799, quando se entrava no espaço para se conversar, se discutir, vamos chamar assim, sentavam-se à direita e à esquerda. Quem sentava à direita eram os girondinos, que eram pessoas mais conservadoras, que estavam preocupados com as questões deles. E quem sentava à esquerda eram as pessoas mais populares, que estavam preocupadas com as questões sociais, com as questões do povo. Daí essa ideia de que a esquerda é mais voltada para as questões humanas, para os problemas da sociedade, o que é verdade mesmo. O pessoal de esquerda tem preocupações outras. Se preocupa em que o Estado fomente o desenvolvimento da nação, que, por exemplo, você vê o SUS aí durante a pandemia que ainda está acontecendo, essa vergonha. Se não é o SUS, esse número de mortos aí que deve ser subnotificado, esse número de mortos é subnotificado, essa coisa é mais grave, nossa situação estaria bem complicada, porque a iniciativa privada não suporta esse tipo de coisa. Então é isso, sentavam-se à esquerda e à direita. Não tem nada a ver com a questão do comunismo, até mesmo porque isso foi em 1789. E o Karl Marx escreveu a sua obra-prima, O Capital, que eu já li, um condensado, eu nunca consegui ler ele, os volumes, que até um ele não conseguiu terminar. A pessoa que escreveu com ele, o Engels, o ajudou até e terminou, parece. Eu li um condensado. E Marx fez a sua obra lá em 1867, a Revolução Francesa já tinha acontecido. Antes, em 1848, ele escreveu o Manifesto. Só que ele fazia o seguinte: Marx escreveu tanto, que ele tinha tanta coisa, ele escrevia para jornais, periódicos, que dividiram as obras dele, o tempo dele de trabalho, de criação, de produção, em juventude, transição e fase adulta, porque ele tem muita coisa escrita e tem muita coisa na internet, vocês procurem aí, outras ainda não tem tradução, acho que até hoje. Então é basicamente isso. Lembrando que esse imposto aí que o Jorge Amado, em 1945, lutou
para não acontecer sobre os livros, hoje os impostos incidem sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo. Só que sobre o consumo é responsável por 53%, 55% da arrecadação de tudo no país. E sobre o patrimônio e sobre a renda? Os impostos são baixinhos. Aí eles querem fazer essa reforma fiscal aí, mas querem fazer o aumento de impostos sobre o consumo. Ou seja, se eu pago 13% em cima de alguma coisa, de um bem de consumo, o rico também paga. Eu quero ver ele fazer sobre o patrimônio do rico e sobre a renda do rico. Aí ele não cria impostos, né? Então é isso. Eu expliquei isso para vocês, porque me perguntaram, aí eu tive que... Então vamos ao livro de Ernesto Attias. Olha, o livro é espetacular. É uma narrativa de aventura. É uma aventura o livro. Dele e desse amigo dele, o Carlos, que eles chamavam de Calica. O Che Guevara já tinha escrito o diário dele, o diário de motocicleta. Então essa foi a segunda viagem do Che Guevara. E aqui nesse livro mostra o quanto ele era um aluno aplicado. Ele prometeu que ia passar em 12 matérias. Che Guevara é formado em medicina. Ele prometeu que ia passar em 12 matérias e passou nas 12 matérias no período. Tanto que ele chega para viajar com esse amigo, joga o boletim e diz assim: olha aí, você duvidava que eu não seria capaz? Passei em tudo, vamos viajar. E aí começa o livro. Eles saem de Buenos Aires, vão pela Bolívia, Peru, aí vão até o Equador. No Equador eles se separam. O Calica vai ver uma posição, um negócio de jogador de futebol, e o Che Guevara começa a virar o Che. A ideia deles, original, era chegar na Venezuela, porque a Venezuela está em 1953, a Venezuela já está bombando com a questão do petróleo. Os americanos já estão de olho na Venezuela. Vejam vocês, hein? Passaram-se essas décadas todas, os americanos ainda continuam de olho lá, petróleo. Então a Venezuela era um país, já era muito rico por causa da questão de petróleo. E a ideia deles é chegar lá e o Che Guevara exercer a medicina lá. Só que no meio do caminho ele vai exercendo a medicina. Ele vai cuidando dos leprosos. Por exemplo, na Bolívia, ele, por recomendação da família, de parentes, ele consegue alguns trabalhos, consegue algum dinheiro cuidando de leprosos, indo nos hospitais, onde os leprosos ficavam recolhidos. E tem uma curiosidade, por exemplo, na Bolívia, a economia, a coisa forte na Bolívia é a mineração. E quem explora a mineração lá são 6 ou 7 famílias que perdem esse direito quando a revolução chega. Tudo isso vai para o Estado. E aí começa a melhorar a renda do povo boliviano. E os mineiros que trabalhavam na área de exploração de mineral eram índios. Então ele conta uma coisa que é apavorante. Tem uma vila que tem 2 metralhadoras num ponto mais alto que ficam apontadas para a vila. Se houver qualquer manifestação de rebelião, a ordem das famílias era atirar naquelas pessoas, mulheres e crianças, para vocês verem o nível da maldade. O livro coloca muito bem a questão dos índios, do Peru, da Bolívia, o sofrimento deles, como a sociedade branca, né, dominante da época, viam os índios, achavam que eles eram pessoas menores, a ponto de ter uma família que estava comendo numa lanchonete. Vocês verem o absurdo. E tinha uma índia deitada, né, uma andina, deitada, meio que dormindo. Ela trabalhava para essa família, era empregada, cuidava das crianças. Eles jogavam o pão, as migalhas para a índia comer, como se ela fosse um cachorro, entendeu? E era um ser humano, uma coisa de louco. Então o livro vai colocando tudo isso. É um livro envolvente, fácil de ler, rápido. Explica por que ele virou o Che. No instante que eles se separaram, ele começa a virar o Che Guevara. Aí ele não entra muito nessa parte da história, que é outra situação, né? E o Che Guevara, em 1967, ele veio a morrer na Bolívia. Foi, acho que, 9/10/67. Ou seja, isso foi em 53, 13, 14 anos depois, Che Guevara vinha morrer aqui na Bolívia, tentando também fazer a revolução, né? Então, quer dizer, eu recomendo, é um livro espetacular, sem grandes pretensões, mas fácil de ler, rápido, muito bom. Eu recomendo a vocês, tá? Custa R$10 no sebo, tem em qualquer sebo.
vocês encontram na estante virtual por R$ 9. Tá legal? Tem muita coisa legal no livro, é que não dá para falar com vocês nesse pouco tempo. Tem fotos, tem os boletins, mostra o Che Guevara trabalhando com a questão dos leprosos, ele cuidava de leprosos, mostra as dificuldades históricas da América do Sul, de todos nós, a dificuldade histórica, mostra que até o Che Guevara chegou a compreender o peronismo, por que a família do Che Guevara eram todos antiperonistas. Mostra que quando o Che Guevara voltou da primeira viagem que ele fez pela América do Sul, ele compreendeu o peronismo, por que a Argentina vivia melhor do que os outros países e por que muita gente apoiava a questão do peronismo. Aí é uma outra discussão, mas a gente pode avançar depois, tá certo? Então eu recomendo esse livro aqui. É muito legal, tem muita coisa, não dá para falar. Eu adorei. Agora, eu me lembro que eu havia comentado que nós íamos falar de Rubens Fonseca. Então eu vou deixar duas recomendações do Rubens Fonseca. O primeiro livro que eu li dele, que foi A Grande Arte, que depois virou um filme também. A Grande Arte é um livro que fala sobre lâminas, facas, canivetes. Inclusive o Bower, né? Tem o cantor falecido David Bower, fala dos canivetes Bower, fala das marcas mais que os ingleses usam, explica como é feito a liga e fala do percor, a arte de perfurar e cortar. Foi uma das primeiras artes marciais que a humanidade desenvolveu. Chama A Grande Arte. E o segundo livro do Rubens Fonseca que eu recomendo a vocês é O Seminarista, que é a história de um assassino profissional. Se passa aqui em Copacabana. O Rubens Fonseca sempre é em Copacabana, centro da cidade, é Rio de Janeiro o cenário dele, que largou lá o seminário para se tornar um assassino. Nesse livro, O Seminarista, até latim vocês vão aprender. Todos os livros do Rubens Fonseca têm um tema central e em cima desse tema ele desenvolve toda uma outra narrativa, ensinando alguma coisa. Na Grande Arte, a questão de facas, lâminas, ele dá uma aula. E no Seminarista, ele ensina latim, fala das questões da igreja, ensina como funciona a cúria, e assim vai. Tá certo? Chegamos ao fim. Só para amarrar o nosso bate-papo, falamos de economia, falamos de girondinos que sentam à direita, são classistas, preocupados com as questões do rei, impopulares. E os jacobinos, que sentam à esquerda, são voltados para as questões do povo e não gostam de monarquia, eram contra a monarquia. O lugar que eu falei, o espaço, o lugar, era a Assembleia, e isso se passa na Revolução Francesa, tá certo? 1789. Aprendemos isso, porque me perguntaram, né? Como eu havia dito lá no começo, me perguntaram. Falamos de economia, mas antes da gente terminar, deixa eu só falar uma coisa. Antes de Marx e Engels, teve um cara que era o Robert Owen. Robert Owen foi em 1827, ele já havia falado sobre socialismo e comunismo. Ele era galês, Robert Owen era galês. Ele já havia falado sobre comunismo e socialismo. Inclusive, ele desenvolveu lá, teve até comunidades aqui no Brasil, para vocês verem como a gente não sabe, a gente tem que ler mesmo, aprender cada vez mais, como a gente não sabe das coisas. Ele desenvolveu armazéns, comércios, onde o lucro era bem pouquinho, para beneficiar a população. O Marx e o Engels implantaram a ideia, o conceito de comunismo e socialismo científico. Foram os primeiros caras que implantaram essa ideia, para diferenciar, tá legal? E antes do Owens, tinha o Adam Smith, que escreveu um livro que eu já li, que vocês podem baixar na internet, tem aí, que é A Riqueza das Nações. O título é maior, não é só isso, A Riqueza das Nações, não. É uma investigação, né, da riqueza das nações. O Adam Smith foi em 1776, entendeu? O Adam Smith é o livro dos neoliberais, é o que eles têm na cabeceira, né? A Arte da Guerra e Adam Smith. Que o Adam Smith era o cara que falava de mercado aberto e tudo. Então nós aprendemos isso. E eu vou deixar vocês com um pensamento. O pensamento é o seguinte: quando o pessoal falar de esquerda e direita, comunismo, eu gostaria que alguém me dissesse aonde
aonde neste planeta aqui, né, que tem vida, somos o Homo sapiens, estamos aqui vivendo em sociedade, aonde nesse planeta que quando a esquerda subiu ao poder, a esquerda rompeu com o modelo econômico capitalista. Né? Aonde? Se você falar que o comunismo e o socialismo romperam com o modelo econômico do capitalismo, aí eu concordo. Mas a esquerda, em que nação do mundo a esquerda subiu ao poder e houve essa ruptura? Tá? Se alguém me convencer, me provar que houve, olha, a esquerda subiu, sei lá, no país tal, mudaram a economia, deixaram de praticar a economia de mercado, o capitalismo. Aí, tá certo? Eu vou agradecendo a vocês, pedindo like, compartilhem. O próximo livro a gente vai falar isso aqui, ó, A Máquina do Tempo, tá legal? A Máquina do Tempo é um livro espetacular. Esse aqui é o Wells, Edgar George Wells. Ele escreveu O Homem Invisível, Guerra dos Mundos, que virou filme. Escreveu vários livros espetaculares, tá certo? Então é isso. Um abraço a todos. Mantenham-se firmes no propósito de vocês. É com vocês que eu conto, tá certo? Nos encontramos mais adiante.